Eu sou a Nina, médica radiologista, especialista em saúde da mulher e diagnóstico de endometriose. E hoje é o nosso primeiro episódio sobre endometriose. E para isso, eu trouxe junto comigo a Ana. Olá, eu sou Ana Beatriz, nutricionista, especializada em saúde da mulher e também portadora de endometriose. E eu acho que é justamente isso um grande diferencial, né, Ana? Porque você ter, além da nutrição, você ser portadora, você provavelmente utilizou muito da nutrição como um remédio, né? Exatamente. Mas quero falar aqui que nem sempre foi assim. Quando eu descobri a endometriose, eu tinha uma alimentação péssima, um estilo de vida horrível. E quando eu descobri a endometriose, eu já não utilizava mais hormônios. E eu não queria voltar a utilizar hormônios. E eu comecei a pesquisar e eu vi que a nutrição, né, a alimentação, a mudança no estilo de vida era uma forma de controlar os sintomas da doença. E comecei a mudar, né, meu estilo de vida e colher os benefícios dessa mudança, tanto que eu fiz nutrição para ajudar outras mulheres. A gente sabe que o tratamento da endometriose, ele tem vários pilares, né? O hormonal é só um dos pilares, né? Mas a alimentação, ela tem uma função extremamente importante. Então, a gente consegue, através da alimentação, fazer um nicho anti-inflamatório, né? Porque a gente sabe, né? É uma doença extremamente prevalente, uma a cada 10 mulheres tem endometriose. É, e assim, só contextualizando, né? A endometriose é uma doença onde a gente tem a célula do endométrio fora do útero, né? E isso é, assim, dentro do contexto mundial, a gente estima que 180 milhões de mulheres e crianças são portadoras de endometriose e de 2 a 11% completamente assintomáticas. Então, a gente ter o diagnóstico ele é muito importante e a gente tratar é muito importante. No contexto, eu falo assim, da alimentação entra muito junto com o intestino, né? Então a gente sabe que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E só pela paciente ter endometriose, que é uma doença inflamatória crônica, você naturalmente já começa a ter uma desbiose intestinal. Então aquela regulação de bactérias que a gente tem a nível intestinal, elas começam a ficar desreguladas e propicia ainda mais a piora dos sintomas. E o pior, né, eu acho que você pode até falar, Ana, é como que é como portadora, né, as dores, né, os desconfortos. Então, a paciente endometriose, eu imagino que você tenha Uhum. convivido muito com muita dor, né? Sim, os meus primeiros sintomas começaram em 2010, mas eu tive diagnóstico só em 2017. O diagnóstico foi bem demorado, que é muito comum, Muito né, comum. na maioria das mulheres. E nesse período eu tive muita cólica, era dor na relação, sangramentos fora do período menstrual. Então, a mulher com endometriose, ela sofre muito, principalmente com dor crônica. É, É uma dor persistente, fora do período também, um inchaço abdominal muito grande, provavelmente por conta do intestino, exato. essa desbiose, né? O que a gente come muitas das vezes não é bem digerido e gera essa distensão abdominal que é muito desconfortável para a mulher com endometriose. E na questão do intestino, né, quando a gente tem o alimento como nosso remédio, a gente começa a até ajudar a regular, né? Então, existem alimentos que são bons na endometriose, existem alimentos que são ruins, mas eu vejo que a gente não ser tão radical, ele é muito importante, né? Então, como é que é a sua abordagem, assim, quando você recebe essa paciente que tem um diagnóstico de endometriose? Como que você começa a abordar? Porque eu imagino que a maioria delas iniciem na mesma realidade que você tinha, né? Então, sem estar fazendo atividade física, sem estar se alimentando muito bem, como é que você começa a tratá-las assim? Então, a nossa dieta, normalmente, do brasileiro, né, a dieta ocidental, ela é muito rica em ultraprocessados, na farinha branca, açúcar, muita gordura, gordura saturada. E a maioria dessas mulheres chegam com esse tipo de alimentação, com esse tipo de dieta. Então, é muito difícil a gente sair cortando tudo ali de uma hora para outra, né? Como a gente conversou antes, a dieta para endometriose, que é uma dieta mais inflamatória, é muito mais sobre incluir alimentos do que a gente sair retirando e cortando tudo. Então, a gente vai ali aos poucos mudando essa alimentação, mudando a base alimentar dela para uma dieta mais anti-inflamatória, como a dieta do Mediterrâneo, que é Uhum. rica
né, em alimentos anti-inflamatórios, como gorduras boas, né, do abacate, do azeite, os peixes, né, os peixes gordurosos, como o salmão, o atum. Eu acho que talvez o maior medo de qualquer pessoa, Uhum. independente da endometriose, é eu vou na nutricionista, ela vai tirar tudo que eu como, não quero tirar tudo. Então, eu acho que essa abordagem de ir galgando o ambiente alimentar, ele é muito importante, né? Dentro do contexto, né, da endometriose, a dieta mediterrânea é uma dieta que a gente se utiliza muito, né? Sim, com a base, né, de frutas, verduras, legumes, grãos integrais. E é lógico, existem alguns alimentos que a gente já logo no início pede para paciente cortar, né, como a carne vermelha. Não cortar, mas diminuir, porque a gente sabe da relação dela com a progressão da Sim, doença, sim. os ultraprocessados, mas o álcool também, né? A gente sabe que o álcool ele é extremamente É. inflamatório. O álcool, eu falo assim, que não existe nenhuma comprovação de um nível de segurança Uhum. quando a gente faz a ingesta de álcool, né? Então é muito difícil você, reduz para uma taça de vinho por semana, reduz para. Porque a gente não tem realmente evidência de níveis de segurança. Então, assim, você utilizar do álcool. Pode ser que você fique bem, pode ser que você sinta uma piora, né, da doença, mas a nível inflamatório a gente sabe que ele, além de passar pelo fígado, então você sobrecarrega a Uhum. parte hepática, que é fundamental na endometriose, por conta de degradação hormonal, né, e tudo mais, tem esse grau de importância. Voltando assim, quando você fala assim dos alimentos, né, o que normalmente você corta de cara? Carne vermelha, álcool. Álcool. Mas assim, é sempre olhar a individualidade, Uhum. porque na maioria das vezes essa mulher ela não tem intolerância à lactose, ela não tem uma sensibilidade ao glúten, ela não é celíaca. Então é realmente essa mulher perceber se esses alimentos afetam ela de alguma forma e a gente vai reduzir ou retirar conforme a sensibilidade dela. Mas nem sempre a gente precisa cortá-los definitivamente. Eu sou apaixonada por queijo. Tenho, assim, uma fissura com queijo, né? E normalmente o que eu oriento para as minhas pacientes, quando elas falam assim, nossa, mas eu adoro queijo. Eu sempre falo assim, que o queijo Minas Frescal, o requeijão, que teoricamente a gente acha que é mais saudável, na verdade ele tem menos gordura, mas ele tem muito mais caseína, né? Ele tem muito mais lactose, quando comparados aos queijos mais curados e amarelados. Então eu costumo orientá-los a não precisa tirar o queijo, porque eu sou Sim. apaixonada. Eu Uhum. entendo que cortar o Sim, eu também queijo não é corto. sofrimento. Sim, sim. Ainda mais quando a gente vai tomar com um cafezinho. Uhum. Mas dar preferência a queijos curados, Sim, né? Eu sim, acho que é uma ajuda, opção. né? E aí, entrando no E muitas café. mulheres não, só voltando É, rapidinho aqui na lactose no leite, muitas mulheres sentem sensibilidade ao leite, mas elas toleram bem o queijo, o iogurte. Então, por isso que é muito individual. é, A gente precisa olhar a sensibilidade dessa mulher ao glúten, ao leite, a todos os alimentos, na verdade, sim. até a carne vermelha. Muitas vão conseguir comer e não sentir nada, e muitas resolvem tirar totalmente, porque vê como é muito maior o desconforto quando consome a carne vermelha. E é muito clássico, né? Eu falo assim, que as pacientes, elas, quando elas tiram esses alimentos, né, que fazem mal, Uhum. que são mais pró-inflamatórios, que deixam aquele intestino, né, mais inflamado. E aí elas entram num estado que o organismo está mais adaptado, melhor, menos inflamado. E quando elas retornam aquele alimento, é clássico elas perceberem. Você pede para elas anotarem alguma coisa? Sim, peço para elas perceberem isso no corpo delas, o alimento que é gatilho, que pioram os sintomas. E a gente tem a dieta, que na verdade é mais uma estratégia, né? Que é a dieta Low Food Map, onde Sim. a gente tem aí uma lista enorme de alimentos e até alimentos saudáveis também, que eles pioram os sintomas dessa mulher. E aí, quando é necessário, quando essa mulher tem muito sintoma intestinal, a gente entra com essa dieta para poder ali no início ter um controle maior dos sintomas e da doença e identificar o que realmente faz mal. Então, geralmente são 30, 40 dias com essa dieta, por ela restringir muito, não dá para ser Uhum. algo sustentável que ela vai levar para a vida dela para sempre. E depois a gente vai reintroduzindo esses alimentos um a um
e elas vão anotando o que faz mal e depois a gente personaliza a dieta delas com uma dieta mediterrânea, com alimentos anti-inflamatórios e tirando os gatilhos que realmente fazem mal. E realmente a Low Food Map, né, que é essa estratégia, ela é bem restritiva até nível de tempero, né? Então a gente Sim, precisa retirar da paciente, assim, o alho, óleo, isso, cebola. cebola, A maçã é um, né, que é que uma fruta bem são, comum. exato. E assim, você pensa assim, como, doutora, que eu vou cozinhar sem cebola e alho, né? Que é Sim. aquele tempero clássico da nossa panela. Mas acaba sendo uma estratégia inicial. Eu falo que a gente tem diversos temperos, né? Óbvio, a gente pode Sim, usar utilizar. cúrcuma, orégano, manjericão, ex- até temperos que vão trazer benefícios, né, também, Exato. Mas que é uma nutricionais. estratégia pontual para Uhum, aquela inflamação reduzir de forma importante naquele momento e sim, depois a gente ir introduzindo, obviamente, aos poucos, né? uhum, Porque é difícil, né? sim, não Realmente, dá para o viver numa alho. restrição. Exatamente, E esse é exatamente. o maior medo das pacientes, quando elas chegam, ai, vai cortar tudo, não vou poder comer mais nada, e não é assim, é buscar o equilíbrio. É. Eu, no início, eu realmente fui muito radical comigo mesma, e eu tive que buscar esse equilíbrio também, que é importante, pensando que essas pacientes também têm vida social, A longo prazo, né? exatamente, e Porque, tem que sustentar a longo prazo, porque é mudança no estilo de vida, não é algo pontual. exato. Eu vou fazer aquele gancho que a gente estava falando assim do queijinho com café, né? O Uhum, café também é um alimento que tem os seus benefícios, mas no caso do café, né, diferente do álcool, a gente tem um quantitativo diário seguro dentro da uhum, endometriose, né? Que a gente fala que são 300 miligramas, que dá mais ou menos 2 xícaras de café. Mas é o que eu falo, né? Eu amo café. Você ama café. amo Mas café é café. café de verdade. Café de É, verdade. o café bom ele vai ter até os polifenóis, ele vai ter substâncias que vão ajudar. Exatamente. Então, assim, não é aquele café que foi misturado um monte de grão com galho, com aquela torra, né? Porque a gente ainda tem Uhum, as questões ruins daquela torra muito pesada. Então, a sim, gente tira esse café, traz aquele café que é um café mais natural, porque o café é uma fruta, né? Assim, ele tem os seus benefícios. é. Então, quanto mais a gente tem um café de maior qualidade, com uma torra mais média, não uma torra Uhum, tão. A gente traz os benefícios do café sim, do que simplesmente aquele café preto só pela cafeína, só pelo estimulante, porque não é o estimulante, né? uhum, É mais a gente realmente ter os polifenóis e tudo mais sim. do café. E assim, quando a gente fala de café, a gente também precisa deixar claro que algumas mulheres, como o café ele mexe com a motilidade intestinal, para algumas mulheres elas não vão tolerar, talvez nenhuma nem 2 xícaras. Então também a gente entra com a individualidade É, dessas mulheres perceberem, né, o quanto elas toleram ali desse café. Se elas também não têm ansiedade, se não está atrapalhando no sono. é. Mas, pelas pesquisas, 2 xícaras por dia seria o ideal. E aí, assim, como a gente estava falando, né, o intestino, ele anda ali do ladinho, né? Então, o intestino e a alimentação, um do ladinho do outro. E a parte intestinal, né, eu falo assim para os pacientes, nosso corpo, ele é colonizado por bactérias, por Uhum, micro-organismos desde que a gente nasce, sim. né? Cada área do nosso corpo, ele é colonizado por bactérias diferentes, então o nosso intestino, ele tem a colonização dele, e a desbiose, né, como a gente estava falando, é justamente a desregulação dessas bactérias que estão ali. E é muito importante que esse intestino ele esteja saudável para absorver todo o alimento que você está, né, Uhum, oferecendo para o paciente. Então, por mais que o alimento ele já ajude, a gente também precisa de um intestino equilibrado a nível de bactérias ali colonizadas, né, para que até a absorção ele funcione de uma forma legal e absorva esses alimentos. Então, às vezes a gente fala assim, vamos suplementar com probióticos para poder uhum, ajudar a microbiota intestinal, mas não é simplesmente ir na farmácia e comprar um probiótico, uhum, que isso vai ajudar o intestino da paciente com endometriose, justamente pelo, como a gente falou, a gente tem bactérias e bactérias. Então, uhum. já tem paciente que às vezes, por desavisado, eu comprei um probiótico lá que tinha 2 bi, enfim, de micro-organismos,
mas ela acaba que, por conta daquilo, desencadeando uma candidíase, porque não era aquela cepa de bactéria que Uhum. ela precisava para poder tratar aquele intestino, para aquele intestino ficar mais saudável, para absorver mais alimento, né? Sim. Então, isso é muito importante. Acho que é um link que une com o outro. E aí tem, né, o que a gente sempre fala, eu vou até pegar uma frase aqui, que aí entra o estroboloma, né? Uhum. O estroboloma, assim, por conceito, né, vou falar aqui, que é um agregado de genes bacterianos cujos produtos são capazes de metabolizar estrogênios, né? Então, assim, o estroboloma, ele tem uma capacidade na produção de enzimas que Uhum. vão fazer a desconjugação, né, e consequentemente a reabsorção do estrogênio livre e através disso reduzir o estrogênio na circulação da mulher. E a gente sabe, né, que é uma doença inflamatória Uhum. estrogênio dependente. Então, olha como o intestino entrando na alimentação, Exatamente. entrando na questão saudável, ela mexe nos níveis de estrogênio da mulher e, consequentemente, reduzindo o estrogênio, você segura a doença, você controla a doença, né? E, e aí, controlando a doença, a gente passa a ter qualidade de vida, porque Uhum. são mulheres, né, que sofrem muito Sim. com a qualidade de vida. Por quê? Com dor, a gente tem muito mais absenteísmo em trabalho, né? São as pacientes que sentem tanta dor que elas não conseguem trabalhar, estão fazendo faculdade ou não conseguem estudar direito por Uhum. dor. Então a gente consegue melhorar muito, né? Muito isso tudo. Você percebe também, por exemplo, que as pacientes que vão até você, elas têm mais ansiedade. Sim. A mulher com endometriose, a gente tem estudos também que provam que elas têm mais ansiedade, têm depressão, exatamente por conta da dor crônica, né? Essa mulher está sempre com dor, então ela acaba se isolando, deixa de participar, né, de compromissos. Então, isso tudo vai gerando ali nela uma ansiedade, uma depressão. E a gente sabe que até o intestino está ligado com ansiedade e depressão. É, É nosso segundo cérebro. Então, a gente também precisa cuidar desse sim. intestino, que ele vai estar ligado também com esse estado emocional E dela. ela sofre muito com aquela coisa social, né? Só um pedacinho, Sim, sim. só um golinho, né? Muitas relatam isso, que quando começam ali a dieta, mudar o estilo de vida, que realmente, para a maioria das pessoas que vivem, né, a vida normal do brasileiro, a dieta normal, talvez isso impacte um pouco. Ah, mas por que que você não quer comer? É só um pedacinho. Não entende que ela está vivendo um processo, É, é né, que ela verdade. precisa mudar o estilo de vida, que é algo que realmente vai fazer diferença na saúde dela. Então, elas relatam que isso é realmente algo que mexe um pouco com elas. A gente estava falando sobre o peixe, né, e o ômega 3, e é engraçado, né, porque a dieta ocidental, né, acabou que desbalanceou, porque a gente precisa de um balanço entre o ômega Uhum, 3 e o ômega 6, né, para exatamente. poder ter os efeitos inflamatórios, anti-inflamatórios Uhum, assim bem regulados. Então, nós temos muito mais ômega 6 na nossa alimentação do que o 3. Então, a suplementação de ômega 3, eu sempre falo que é muito importante, porque sim. apesar do peixe, e aí assim, né, eu falo que a gente fala ômega 3 peixe, salmão, rico e etc, Uhum, mas não tem o quantitativo de ômega 3 naquele peixe o suficiente para que a gente tenha o benefício uhum. anti-inflamatório necessário na doença, né? Sim, até para fazer também esse balanço de ômega 3 e ômega 6, Eu falo geralmente não é que. suficiente. Não que você não tenha que comer o peixe, Exato. né? Mas na maioria das vezes, quando tem a endometriose, no caso das mulheres com endometriose, a gente quer os benefícios do ômega 3, o ideal seria a gente suplementar também. Até porque eu falo assim, esse salmão que a gente está comendo não é salmão de verdade, né? Sim, É salmão de cativeiro, né? E existe toda uma cadeia biológica do exatamente. salmão mesmo Uhum. que é mais rico em ômega 3, que ele tá lá comendo outro peixe, aquela cadeia toda, água Isso, nas águas fria, frias, profundas, profundas. tem. Aí sim que ele vai ter uma concentração de ômega 3 Uhum. melhor e mesmo assim não seria o suficiente se a gente não fizesse uma suplementação de ômega, Sim, né? Então é muito importante essas questões de suplementação. sim, Eu falo também muito da vitamina D, que é um hormônio, mas que também tem uma ação anti-inflamatória e com uma sim. função muito importante na endometriose. Então, eu brinco, né, que a gente olha no laboratório e tá lá, vitamina D
25 tá dentro da faixa de normalidade. A gente pega a paciente com endometriose, é muito comum que ela tenha baixos níveis de Uhum. vitamina D, Sim. e alguns estudos eles correlacionam a baixa de vitamina D com a sensação dolorosa, né? Então, Uhum. pacientes que têm menor vitamina D costumam se queixar de mais dor, né? Sim. E quando eu falo de vitamina D, eu sempre falo assim, existe uma faixa ideal que a gente quer chegar. A gente quer que essa paciente ela fique com a vitamina D Uhum. entre 40 e 60. Não é Sim. para você ter aquela vitamina D acima, isso aí não é nada disso. Uhum. Para a gente poder ter o efeito da endometriose é entre 40 e 60, Sim. para a gente poder ter aquele efeito anti-inflamatório da vitamina D. E aí também com suplementação, porque só sol também Não não é vai, suficiente. não vai É porque ser. muitas chegam pelo laboratório, pela referência, tá ok, mas elas precisam entender que a referência de laboratório é diferente do valor ideal. E a Sim, gente precisa trabalhar com valores ideais para a gente conseguir com que esse suplemento faça realmente o que a gente gostaria, né? sim, Que ele trabalhasse ali, que sim. o corpo da mulher necessita. Tem algum chá assim que você Sim, indique tem. com benefícios? Sim, eu gosto muito de usar o chá de gengibre, que ele é bem anti-inflamatório. Gosto do chá verde, porque o chá verde tem uma catequina, que é epigalocatequina 3-galato, que ela age diretamente na angiogênese, então ela ajuda na regressão até Uhum. desses focos. Gosto do chá da cúrcuma, da própria É, cúrcuma, chazinho de hortelã, também eu indico bastante. O chá de camomila, que ele vai ajudar nas contrações, na dor. é. Então, A chás curcumina, tem né, que vários. está presente na cúrcuma, Uhum. eu gosto muito da suplementação da Sim. curcumina. Tem um poder anti-inflamatório assim muito interessante, assim, muito importante. Geralmente, óbvio, associada à piperina, né, que é a Uhum. pimenta preta, para poder potencializar. Não tem uma meia-vida muito longa, né? Em 12 horas ela já não está mais presente, mas tem um pico ali entre 2 horas. Mas interessante que dentro da cúrcuma, né? Que é o que a gente está, curcumina e cúrcuma não são a mesma coisa, né? A curcumina está dentro da Sim, cúrcuma sim. e é um percentual pequeno naquela cúrcuma, né? Então a porção anti-inflamatória da cúrcuma tá ligada a essa curcumina, Uhum. que vai estar ali 2, 8% da cúrcuma toda. Então, a suplementação, eu falo assim, a alimentação com cúrcuma, ela ajuda, assim como todas as outras, Sim. e a suplementação ainda potencializa Uhum. E o que a muito. gente precisa de ação anti-inflamatória, né? Sim. E é difícil a absorção da curcumina, né? Sim, ela não tem uma boa disponibilidade quando entra no nosso corpo, aí a peperina ajuda, né, na absorção e gorduras também. Então, sempre que for cozinhar com a cúrcuma, utilizar junto com uma gordura de boa Um qualidade, óbvio, azeite, né? azeite, exatamente. Mas realmente a suplementação faz toda a diferença, principalmente quando a mulher se queixa de muita dor. Então, a gente entrar com a curcumina mesmo, com a suplementação dela, faz muita diferença. Uma outra, né, suplementação, e aí que também tem essa questão alimentar que tá ligada ao resveratrol. Sim, adoro resveratrol. É o meu preferido. Assim, ele tem a ação Uhum. antioxidante, né? E aí as pessoas vão perguntar, mas não tem uma tacinha de vinho, um pouquinho de resveratrol? Sim, mas é mínimo. Então, assim, a gente precisa, o resveratrol não tem jeito, precisa de suplementar, mas isso não quer dizer que você não possa também adquirir através da alimentação, É, suco de uva, uva. o amendoim também tem resveratrol, porém o amendoim é bem calórico, então tem que ir com Sim. cuidado, né? As frutinhas roxas, né? O mirtilo, adoro mirtilo, mirtilo excelente. Então, a gente consegue um pouquinho na alimentação, mas é preciso suplementar também o resveratrol. Uma outra coisa que a gente, né, que é promissor pra gente, né, na endometriose é a questão da melatonina. A melatonina, a gente sabe que é um neuro-hormônio, né? Uhum. Mas na endometriose, ela tem alguns estudos falando dela ser promissor, né? Para a questão anti-inflamatória também. Então, algumas pessoas já utilizam a melatonina para esse fim. No caso da endometriose, não é aquela dosagem de 5 miligramas, 10 miligramas que a gente precisa para Sim, dormir. A gente precisa de uma dosagem um pouco maior para a que aí até função. foge um pouco do nutricionista, aí entra Sim. realmente, precisa da suplementação É, médica.
mas que tem uma questão promissora aí para a gente poder Sim. tratar para ajudar. Na verdade, Uhum. eu falo assim, a endometriose ela não tem cura. Não. E isso eu acho que assim é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, né? Uhum. Tem paciente que fala assim, eu quero fazer uma cirurgia porque eu vou ficar curada, vai tirar tudo. A cirurgia não cura a endometriose. E Exatamente. quando a gente entende que ela não tem cura, a gente começa a entender que a gente vai ter que conviver com Uhum. ela e tudo que a gente faz parte da gente ter a doença controlada, não ter os sintomas, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, a alimentação, igual eu falo assim, é grande parte, porque não adianta, eu falo, não adianta você fazer hormônio, você fazer bloqueio hormonal e comer mal. A sua doença, ela não vai controlar, você vai mascarar os sintomas, Sim. porque o hormônio mascara mesmo, né? A gente sabe. É, você vai continuar tendo progressão da doença, você não vai conseguir Sim. ter isso a longo prazo. É muito ruim, né? A gente sabe que é, é, muitas acabam em cirurgia, porque realmente precisam. A gente tem doenças Uhum. que são mais avançadas, mas a grande parte tem muito potencial de tratamento clínico mesmo. Né? E a alimentação, eu acho que acompanhamento nutricional especializado é essencial. A endometriose é uma doença inflamatória e gera também muito estresse oxidativo. E isso, infelizmente, o hormônio ele não vai conseguir regular. A gente regula através da alimentação com antioxidantes, suplementos que a gente falou aqui, como o resveratrol, que é um excelente antioxidante, e com a alimentação realmente anti-inflamatória, que vai ser a base aí para melhorar o intestino, né, melhorar os sintomas dessa mulher, ajuda, né, Sim. a melhorar os sintomas e talvez aí uma remissão. Mas a cura a gente sabe que realmente ainda não temos a cura para endometriose. E a alimentação ainda vai ajudar também essas pacientes a emagrecer, É, que também faz parte pra exatamente. gente como um fator, né? É claro que, assim, pacientes muito magras são mais propensas a ter Uhum. endometriose, mas a gente sabe que as pacientes obesas são pacientes que têm mais chances na progressão da doença, Sim, porque o tecido adiposo, né, por conta da aromatase, aromatase. né? Ela começa a transformar a testosterona em estrogênio e você Uhum. começa a ter mais estrogênio circulante, Exatamente. alimento de doença, porque é uma doença estrogênio dependente. E fora todas as outras doenças, né? Não é a única Uhum. doença, né? A gente tem o lipedema também, que é uma doença estrogênio dependente, Sim. mas no geral, só de você ajudar essa paciente, né, também numa perda de peso, você Uhum. também ajuda a reduzir esses níveis de estrogênio a nível de sangue Sim. e, consequentemente, a melhorar os sintomas dela e Uhum. tudo mais, assim. Sim. Agora, trazendo um pouquinho, né? Acho que a alimentação, você falou que mudou a sua vida. Sim. Sim. Como estaria a Ana Beatriz hoje Sem. sem o diagnóstico da endometriose, Sim. sem ter. Provavelmente não tão bem. Eu tenho outras questões de saúde que foram melhoradas muito com a alimentação saudável, a mudança no estilo de vida, né? Atividade física, controlar o estresse, sono, tudo isso foi importante para a melhora não só da endometriose, mas de vários outros sintomas que eu tinha. Então, realmente, eu falo que a endometriose, por mais que seja uma doença, um diagnóstico que é ruim, que você vai ter que conviver com ele pro resto da vida, mas de alguma forma ela também me salvou, Assim, entendeu? E fez com que eu pudesse também ajudar outras mulheres, porque eu acabei fazendo da minha dor um propósito de vida. Quis, né, já tinha uma graduação, quis fazer outra, quis fazer a nutrição para poder me especializar em saúde da mulher e ajudar essas mulheres a terem a mesma qualidade de vida que eu passei a ter. Porque eu também vivi todo esse período de sim. isolamento, de sentir dor o tempo todo, de ter ansiedade, depressão, porque não sabia o que eu tinha, né? Meu diagnóstico demorou 7 anos. Então, O tempo de diagnóstico, uma média mais ou menos que a uhum, gente tem, é de 10 anos. sim, 10 anos de média de retardo no diagnóstico, né? Então, assim, eu falo assim que é uma agulha no palheiro, realmente, você encontrar profissionais dedicados à saúde da mulher, que estão ali, principalmente para endometriose, né, especializados nisso, uhum, é uma agulha no palheiro, mas é muito importante que a gente divulgue isso, né? Porque quanto mais mulheres souberem, sim. você mesmo, né? Você comentou comigo que você foi em busca, né? Sim, quando eu fui diagnosticada com endometriose,
eu procurei uma outra opção, porque eu não queria logo passar por uma cirurgia e também não queria tomar os hormônios, como eu disse aqui. Então, eu falei, gente, tem que ter um caminho do meio. Eu vou procurar, e como bióloga também, eu fui, busquei artigos científicos e vi que a alimentação tinha um papel fundamental. Eu falei, não, vou por aqui. Porque E você ainda é comecei, bióloga, né, Ana? sou, Além de nutricionista, você sou, ainda é bióloga. Ou seja, toda essa parte de intestino e sim. nutrição tá tudo contemplado, Sim, né? consigo ali entender um pouquinho dos processos. Isso é muito bom. Então, É, aí só concluindo rapidinho, foi assim, foi eu busquei sozinha primeiramente e comecei a aplicar em mim, vi que tinha dado resultado e eu lembro que eu fui no médico depois de alguns meses e me sentindo muito melhor e levei o resultado da ressonância para ele, o que eu tinha acabado de fazer e o anterior. E ele incrédulo, né? Mas o que que você está fazendo? Porque tive uma melhora significativa e eu lembro que na época ele começou a notar tudo que eu estava fazendo. Então, assim, eu falei, é por aqui. Hoje a gente já tem, já é muito mais divulgado, a gente tem vários nutricionistas que também falam de endometriose, mas realmente em 2017 não tinham tantas e eu não consegui essa ajuda de imediato. Então, é importante também falar para as mulheres que você pode até começar a melhorar seu estilo de vida sozinha, mas o com acompanhamento. ajuda, com acompanhamento de um médico especializado, de uma nutricionista especializada, você vai progredir muito mais rápido. É, fala que assim, você chega, mas Uhum. a que custo, né? Sim, Então, você tem a capacidade, né, de você estar acompanhado, você vai chegar mais rápido, com menos é, efeitos colaterais. Porque a gente, né, óbvio, né, a doença, como a gente falou, é uma doença crônica. Então, a gente quer chegar bem, a gente quer chegar com menos lesão. Existem diversas suplementações, né? Então a gente tem NAC, que é um sim. potente anti-inflamatório. E fazendo isso tudo, a gente vê muita redução, né? Redução de tamanho de endometrioma, Uhum. redução de lesão, redução de sangramento. Então a gente vê Sim. pacientes que estão. Que as lesões já não têm aquele sangramento ativo, então elas vivem realmente muito bem. Uhum. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho Sim. que nunca é. Existem diversos outros pilares, eu acho que é papo para próximos podcasts, né? Próximos episódios. Mas são Uhum. diversos pilares, mas eu acho que começar com a alimentação é É fundamental. 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 Eu Não também acho. Não adianta. é porque eu sou nutricionista, mas como portadora eu vi que realmente é fundamental. Não adianta a gente ficar fazendo tudo, tomando um monte de Uhum. remédio, se o que a gente coloca para dentro do nosso templo, né, que é o Uhum. nosso organismo, para dentro do nosso intestino, tá desregulando tudo, Exatamente. né? Eu acho que é isso. Foi muito bom Isso. conversar com você. Igualmente. Então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio. Vamos ver qual tema a gente vem no próximo.